Que a graça e a paz seja com todos, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Alexander. Hoje quero narrar a vocês a mensagem do pastor norte-americano David Wilkerson, que já dorme no Senhor. Mensagem abençoadora intitulada 6 razões por que Deus não responde às nossas orações. Vamos para a mensagem. Eu não vou aparecer, é apenas uma narração. Mas antes, convido a você, se não é inscrito no canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir dando aquele gostei para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas e assim o nosso canal crescer cada vez mais. No final do vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante. E não se esqueça, se foi bom para você, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Esta semana não foi possível por conta de alguns problemas de invasão de hacker na plataforma, sobretudo no meu canal. Sem mais enrolação, vamos para a mensagem. Que Deus te abençoe. A estratégia final do diabo para enganar os crentes é fazer com que duvidem da fidelidade de Deus em responder à oração. Satanás quer que acreditemos que Deus fechou os ouvidos para o nosso choro e que nos deixa sozinhos para resolvermos as coisas por nós mesmos. Acredito que a maior tragédia na Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje é que agora muitos poucos acreditam no poder e na eficácia da oração. Sem intenção de blasfemar, multidões do povo de Deus podem hoje ser ouvidas reclamando: oro, mas não obtenho resposta. Tenho orado há tanto tempo de forma tão fervorosa sem nenhum resultado. Só quero ver uma pequena evidência de que Deus está mudando as coisas. Elas continuam do mesmo jeito, nada acontece. Quanto tempo devo esperar? Essas pessoas deixaram de visitar o lugar secreto de oração porque estão convencidas de que suas petições, nascidas da oração, de alguma forma não chegam ao trono. Outras estão convencidas de que apenas pessoas do tipo de Daniel, Davi e Elias conseguem que suas orações cheguem a Deus. Com toda honestidade, muitos santos de Deus lutam com estes pensamentos. Se os ouvidos de Deus estão abertos para a minha oração e oro com diligência, por que existe tão pouca evidência de que Ele está respondendo? Será que há uma certa oração que você tem feito já há muito tempo e que ainda não obteve resposta? Até mesmo anos já se passaram e você ainda aguarda esperançoso e, no entanto, com dúvidas? Tomemos o cuidado em não fazer como Jó, que acusou Deus de ser preguiçoso e de não se preocupar com todas as necessidades e petições. Jó queixou-se: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Jó 30:20. A visão dele quanto à fidelidade de Deus estava empanada por suas dificuldades do momento, e ele acabou acusando Deus de se esquecer dele. Deus o repreendeu severamente por isto. É tempo de nós cristãos olharmos honestamente para as razões pelas quais nossas orações são abortadas. Podemos ser culpados de acusar Deus de negligência quando o tempo todo é nossa própria conduta a responsável. Quero mencionar 6 das muitas razões por que nossas orações não são atendidas. Razão número 1. Nossas orações são abortadas quando não estão de acordo com a vontade de Deus. Não temos liberdade de orar a esmo por tudo que nossas mentes egoístas possam conceber. Não temos permissão para entrar na sua presença e dar vazão a nossas tolas ideias e falatórios impetuosos. Se Deus assinasse todas as petições sem sabedoria que lhe fazemos, Ele acabaria entregando sua glória. Existe uma lei da oração. É uma lei com o intuito de exterminar orações desprezíveis e egoístas, ao mesmo tempo tornando possível aos que procuram com honestidade o pedir com confiança. Em outras palavras, podemos orar por qualquer coisa que queiramos, desde que seja da sua vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14.
Os discípulos não estavam orando de acordo com a vontade de Deus quando oravam com espírito de vingança e retaliação. Fizeram um pedido a Deus da seguinte maneira: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus respondeu: vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9, 54 e 55. Jó, em sua tristeza, implorou a Deus que lhe tirasse a vida. E se Deus tivesse atendido tal oração? Esse modo de orar era contrário ao desejo de Deus. A palavra nos previne que sua boca não seja apressada em falar perante o Senhor. Daniel orou da forma correta. Primeiro, foi às Escrituras para pesquisar a mente de Deus. Tendo recebido instruções claras e certo da vontade dele, ele corre para o seu trono com poderosa confiança. Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração. Sabemos muito sobre o que nós queremos e muito pouco sobre o que Ele quer. Razão número 2. Nossas orações podem ser abortadas quando têm como meta o realizar cobiça secreta, sonhos ou ilusões. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus não responderá nenhuma oração que aumente nossa honra ou que favoreça nossas tentações. Em primeiro lugar, Deus não responde nenhuma oração de uma pessoa que abrigue cobiça no coração. Todas as respostas são em função do arrancar de nossos corações o mal, a lascívia e os pecados que nos assediam. Salmo 66, verso 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor me não teria ouvido. O teste para saber se nosso pedido é ou não baseado na cobiça é muito fácil. Como lidamos com demoras e recusas é a dica. Orações baseadas na cobiça exigem respostas rápidas. Se o coração lascivo não recebe rapidamente o objeto desejado, fica reclamando, chora e desmaia, ou desabafa numa fase de murmuração e reclamação, finalmente acusando Deus de estar surdo. Isaías 58:3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O coração de cobiça não pode ver a glória de Deus em suas recusas e demoras. No entanto, não teve Deus maior glória em não atender à oração de Cristo para salvar sua vida, se possível, da morte? Trema ao pensar onde estaríamos hoje se Deus não tivesse recusado aquele pedido. Deus, na sua justiça, está obrigado a atrasar ou recusar nossas orações até que estejam purificadas de todo egoísmo e cobiça. Será que uma razão simples explicaria o motivo pelo qual a maioria de nossas orações são impedidas? Seria isso o resultado do flerte que estamos tendo com a lascívia ou com o pecado que nos aflige? Será que nos esquecemos que apenas aqueles de mãos limpas e corações puros podem colocar os pés em seu monte sagrado? Somente um total abrir mão de um pecado de estimação abrirá as portas do céu e liberará as bênçãos. Ao invés de abrir mão, corremos de conselheiro a conselheiro, tentando encontrar ajuda para lidar com o desespero, o vazio e o nervosismo. No entanto, é tudo em vão, porque o pecado e a cobiça ainda não foram arrancados. O pecado é a raiz de todos os nossos problemas. A paz vem apenas quando nos rendemos e abandonamos toda cobiça e pecado secreto. Razão número 3. Nossas orações podem ser negadas quando não mostramos zelo em ajudar Deus na resposta. Vamos a Deus como se Ele fosse uma espécie de parente rico que nos auxiliará e dará tudo o que pedirmos, enquanto que não levantamos nem um dedo para ajudar. Levantamos nossas mãos a Deus em oração, depois as colocamos nos bolsos. Esperamos que nossas orações façam com que Deus trabalhe para nós enquanto ficamos sentados esperando, pensando: Ele tem todo o poder, eu não tenho nenhum, então vou simplesmente ficar quietinho e deixar que Ele faça o trabalho. Parece uma boa teologia, mas não é.
Deus não vai admitir a presença de nenhum pedinte preguiçoso à sua porta. Deus não vai nem nos deixar ser caridosos para com aqueles que na terra se recusam a trabalhar. Segundo aos Tessalonicenses 13:10, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não há nada em desacordo com as Escrituras sobre o ajuntar suor a nossas lágrimas. Tome como exemplo a questão de orar por vitória sobre um desejo secreto que permanece no coração. Será que você simplesmente pede a Deus para tirá-lo de forma milagrosa, depois fica sentado esperando que o desejo morra por si? Nenhum pecado jamais foi destruído num coração sem a cooperação da mão do próprio homem, como no caso de Josué. Durante toda a noite, ele ficou prostrado, lamentando a derrota de Israel. Deus o colocou de pé, dizendo: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. Dispõe-te, santifica o povo. Josué 7:10-13. Deus tem todo o direito de nos levantar de nossos joelhos e dizer: por que ficar sentado preguiçosamente esperando o milagre? Não lhes ordenei que fugissem da simples aparência do mal? Vocês têm que fazer mais do que simplesmente orar contra os seus desejos, mas também são ordenados a fugir deles. Vocês não podem descansar até que tenham feito tudo o que lhes foi ordenado. Não podemos ceder à cobiça e maus desejos o dia inteiro e depois correr para o lugar secreto à noite para orar por um milagre de libertação. O pecado secreto faz com que não sejamos bem-sucedidos com Deus em oração, porque na realidade, pecado não entregue significa ficar do lado do diabo. Um dos nomes de Deus é Revelador de Segredos, Daniel 2:47. Ele precisa trazer à luz os segredos escondidos das trevas, não importa o quão santo seja aquele que procura escondê-lo. Quanto mais uma pessoa se esforça em esconder um pecado, quanto mais certo é que Deus o exponha. O caminho nunca está livre para o pecado secreto. Salmo 90, verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus protegerá sua própria honra acima da reputação daqueles que pecam em segredo. Deus expôs o pecado de Davi para conservar sua própria honra perante os ímpios. E Davi, que era tão zeloso de seu bom nome e reputação, até hoje permanece à nossa frente exposto e ainda confessando toda vez que lemos sobre ele nas Escrituras. Não, Deus não permitirá que bebamos de águas furtadas e depois tentemos beber de sua fonte sagrada. Não apenas nosso pecado secreto irá nos desmascarar, mas também nos impedirá de receber o melhor de Deus e trará uma torrente de desespero, dúvida e medo. Não culpe Deus por não ouvir suas orações se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Você vai acabar blasfemando contra Deus e o acusando de negligência, enquanto que o tempo todo o culpado será você. Razão número 4. Nossas orações podem ser abortadas por um ressentimento secreto alojado no coração contra outra pessoa. Cristo não lidará com ninguém que tenha um espírito irado e que não perdoe. Somos ordenados a que, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. 1 Pedro 2, 1 e 2. Cristo nem mesmo se comunicará com uma pessoa briguenta, desagradável e que não perdoe. A lei de Deus sobre oração é clara sobre este assunto, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. 1 Timóteo 2:8. Por não perdoarmos os pecados cometidos contra nós, tornamos impossível a Deus o nos perdoar e abençoar. Ele nos ensinou a orar: perdoa-nos, como perdoamos aos outros. Existe um ressentimento contra alguém queimando em seu coração? Não veja isto como algo que você tem o direito de acolher. Deus leva este tipo de coisa muito a sério.
Todas as brigas e disputas entre os irmãos e irmãs cristãos devem entristecer seu coração muito mais do que todos os pecados dos ímpios. Não admira que nossas orações encontrem impedimento. Tornamo-nos muito obcecados por nossos próprios sentimentos magoados e tão preocupados com a forma como que fomos maltratados pelos outros. Existe também uma maligna falta de confiança crescendo nos círculos religiosos. Invejas, falta de caridade, amargura e um espírito de vingança, tudo em nome de Deus. Não deveríamos nos espantar se Deus fechar as próprias portas dos céus para nós até que aprendamos a amar e perdoar. Sim, até mesmo aqueles que mais nos feriram. Tire este Jonas de seu barco e a tormenta cessará. Razão número 5. Nossas orações podem ser abortadas por não esperarmos muito delas. Aquele que espera pouco da oração não terá muito poder ou autoridade na oração. Quando questionamos o poder dela, nós o perdemos. O diabo está querendo roubar nossa esperança, fazendo parecer que a oração não é mais eficaz. Como Satanás é esperto, tentando nos enganar com mentiras e medos desnecessários. Quando trouxeram a Isaac a falsa notícia de que José havia sido morto, isso o deixou doente de desespero, mesmo sendo mentira. José estava vivo e prosperando, enquanto todo esse tempo o pai se angustiava em sofrimento, tendo acreditado na mentira. Da mesma forma, Satanás está tentando hoje nos enganar com mentiras. Medos inacreditáveis roubam do crente a alegria e confiança em Deus. Deus não ouve todas as orações. Ele ouve apenas orações que creem. Oração é a única arma que temos contra a ardente escuridão do inimigo. Esta arma precisa ser usada com grande confiança, porque caso contrário não teremos outra defesa contra as mentiras de Satanás. Está em jogo a reputação de Deus. Nossa falta de paciência é prova suficiente de que não esperamos muito da oração. Deixamos o lugar secreto da oração prontos a prosseguir nosso caminho de qualquer jeito, e ficaríamos até chocados se Deus realmente respondesse. Pensamos que Deus não nos ouviu porque não vemos nenhuma evidência de resposta. Mas disto você pode ter certeza: quanto mais uma oração é protelada, tanto mais perfeita será finalmente a resposta. E também, quanto maior o silêncio, mais barulhenta a resposta. Abraão orou por um filho, e Deus respondeu. No entanto, quantos anos se passaram até que ele segurasse aquela criança nos braços? Toda oração de fé é ouvida no momento em que é feita, mas Deus escolhe responder de seu próprio modo e em seu próprio tempo. Enquanto isto, Ele espera que nos alegremos nas suas promessas e que nos banqueteemos na esperança enquanto esperamos pelo cumprimento. E além disso, Ele envolve suas recusas no doce pacote do amor para impedir que caiamos no desespero. Razão número 6. Nossas orações são abortadas quando nós mesmos tentamos dizer como Deus deveria responder. A única pessoa para a qual ditamos leis é aquela em quem não confiamos. Aqueles em quem confiamos deixamos livres para fazerem o que consideram certo. No final, é tudo uma questão de falta de confiança. A alma crente, depois de ter despejado seu coração ao Senhor em oração, submete-se à fidelidade, à bondade e à sabedoria de Deus. O verdadeiro crente deixa o modelo da resposta entregue à misericórdia de Deus. Qualquer que seja a forma escolhida por Deus para responder, essa resposta será bem-vinda pelo crente. Davi orou diligentemente por sua casa e depois entregou tudo à promessa de Deus. Segundo Samuel 23:5, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno. Aqueles que prescrevem a Deus o como e quando responder, na realidade limitam o Santo de Israel. Se Deus não trouxer a resposta pela porta da frente, não estarão cientes de sua chegada pela porta dos fundos. Confiam apenas em resultados finais e não em promessas. Mas Deus não será constrangido pelo tempo, maneira ou meios de responder.
Ele irá por todo sempre fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos pedir. Responderá com saúde ou com graça, que é melhor que saúde. Mandará amor ou algo além disto. Ele livrará ou fará algo ainda maior. Ele deseja que simplesmente deixemos nossos pedidos alojados em seus poderosos braços, que lancemos todas nossas ansiedades sobre ele e que prossigamos em paz e serenidade na espera de seu socorro. É trágico ter um Deus tão poderoso e tão pouca fé nele. Basta de "será que ele pode?" Fora com tanta blasfêmia. Como isto deve irritar os ouvidos do nosso onipotente Deus? Será que ele pode perdoar? Ele pode curar? Será que pode agir por mim? Fora com esse tipo de incredulidade. Ao invés, chegue-se a ele como a um fiel Criador. Quando Ana orou com fé, ela levantou-se de seus joelhos para comer e seu semblante não estava mais triste. Mas alguns encorajamentos e avisos a respeito da oração. Quando você está abatido e Satanás sussurra em seu ouvido que Deus lhe esqueceu, tampe a boca dele com isto: "Diabo, não é Deus quem se esqueceu, e sim eu. Eu me esqueci de todas as suas bênçãos do passado, ou não poderia agora estar questionando sua fidelidade. Veja, a fé deveria ter boa memória. Nossas palavras precipitadas e apressadas são o resultado de termos esquecido seus benefícios do passado. Deveríamos orar como Davi, e eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Salmo 77, versos 10 e 11. Rejeite aquele sussurro secreto da alma que diz: a resposta vai demorar tanto que, se vier, nem vou aproveitar. Você pode ser culpado de motim espiritual por não confiar que Deus irá responder no tempo mais oportuno. Pode ter certeza de que, quando a resposta vier, virá na forma e na hora em que será mais apreciada. Se não vale a pena esperar por aquilo que você orou, então não vale a pena pedir. Pare de se preocupar quanto ao receber e aprenda a confiar. Deus nunca suspira ou reclama do poder de seus inimigos, mas sim da impaciência de seu próprio povo. Como a falta de fé realmente fere seu coração, com tantos imaginando se devem amá-lo ou deixá-lo. Deus deseja que dependamos de seu amor. Amor é o princípio a partir do qual ele constantemente age, e disto ele nunca se desvia. Quando ele franze sua testa, repreende com seus lábios ou levanta contra nós a sua mão, mesmo nisto tudo, seu coração arde de amor, e todos os seus pensamentos para conosco são de paz e bondade. Toda hipocrisia jaz na desconfiança, e a alma que não pode depender de Deus não pode permanecer leal a ele por muito tempo. No momento em que começamos a questionar sua fidelidade, começamos a viver por nosso próprio entendimento e a tomar conta de nós mesmos. Como os filhos apóstatas de Israel, estamos dizendo: levanta-te, faze-nos deuses. Quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe terá sucedido. Êxodo 32 e 1. Você não é companhia para Deus a não ser que dependa dele. Quando você está abatido, tem permissão para gemer, mas não para murmurar. Como pode o amor a Deus ser preservado no coração de quem murmura? A palavra chama a isto de combater Deus. Tola é a pessoa que ousa encontrar defeito em Deus. Ele desafiará tal pessoa a colocar a mão sobre a boca ou então a ser consumida pela amargura. O Espírito Santo em nós geme com aquela indizível linguagem celestial que ora de acordo com a perfeita vontade de Deus. Mas a murmuração da carne que procede do coração do crente desiludido é veneno. Murmuração deixou uma nação inteira fora da terra prometida e hoje em dia deixa multidões longe das bênçãos do Senhor. Gema se for preciso, mas Deus o livre de murmurar. Aqueles que pedem com fé seguem louvando em esperança. Salmo 12, verso 6.
As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Deus não permitirá que um mentiroso ou um quebrador de alianças entre em sua presença ou pise seu monte sagrado. Como então podemos pensar que um Deus assim santo possa algum dia quebrar sua palavra para conosco? Deus fez para si um nome na terra, um nome de fidelidade eterna. Quanto mais acreditarmos nisto, menos inquietas nossas almas ficarão. Na mesma proporção em que existe fé no coração, existe também a paz. Isaías 30:15. No sossego e na confiança estará a vossa força. As promessas de Deus são como gelo num lago congelado que ele diz que nos aguentará. O que crê, aventura-se sobre ele com coragem. O cético, com medo, receoso de que quebre-se sobre seu peso, fica se debatendo. Jamais questione por que você não está ouvindo Deus no momento. Se Deus está demorando, simplesmente quer dizer que seu pedido está ganhando juros no banco de bênçãos de Deus. Os santos de Deus tinham tanta certeza de que ele era fiel às suas promessas que festejavam antes mesmo de verem qualquer resultado. Seguiam felizes como se já as tivessem recebido. Deus deseja que paguemos em louvor antes de recebermos as promessas. O Espírito Santo nos assiste em oração, e ele não é bem-vindo ao trono? O Pai negará o Espírito? Nunca! Esse gemido na alma não é senão o próprio Deus, e Deus não negará a si mesmo. Concluindo, apenas nós, santos de Deus, seremos os perdedores se não voltarmos a vigiar e orar. Nos tornamos frios, sensuais e inconsequentes quando evitamos o lugar secreto de oração. Que triste despertar o daqueles que descuidadamente guardam ressentimentos secretos contra o Senhor por não responder suas preces quando o tempo todo têm sido preguiçosos. Não temos sido eficazes nem fervorosos. Não nos trancamos com Ele, não colocamos de lado os pecados que nos assolam. Na maioria das vezes pedimos para consumi-los em nosso próprio desejo. Temos sido materialistas, preguiçosos, descrentes, cheios de dúvida e depois ficamos a imaginar por que nossas orações não são respondidas. Quando Cristo voltar, não encontrará fé na terra, a não ser que voltemos para dentro do lugar secreto, trancados com Cristo e sua palavra. O tempo é curto. O dia do Senhor está próximo. Não deveríamos então estar vigiando e orando? Amém. Mensagem por David Wilkerson, extraído do original 6 Reasons Prayers Are Not Answered. Para mais mensagens de David Wilkerson, segue na tela a playlist. Deus abençoe a todos.